Os municípios do Camucuio e Cacimbas, na província do Namibe, foram palcos de confrontos violentos no último sábado, 16 de agosto. Na base está a disputa de terras aráveis para agricultura e para pastorícia entre os dois grupos étnicos da região, os Muhumbis e os Mucubás, resultando em várias mortes. O ativista Pedro Sousa, residente na província da Ueluícha Mirabilis, descreveu o ambiente ao Benguela 7 Angola, que são mais de 15 pessoas. Essa questão acontecido na Cacimba, que ceifou mais de 20 vidas, ela é uma questão milenar, não é? Ela acontece constantemente por causa do pasto, não é? A província de Namibe, como é sabido por todos, tal como Cunene também e uma parte do Lubango, é uma das províncias que enfrenta a seca sempre que termina o tempo chuvoso. E esse ano não foi indiferente. Voltou a acontecer. Para que nós consigamos explicar à mídia, à comunidade nacional e internacional o que originou essa questão, temos que regressar um pouquinho para a era colonial. Na zona das Cacimbas, que até então era uma comuna, não é, do Camucuio, tinha uma zona lá chamada Mulovei, na qual nessa zona havia um cidadão de nacionalidade angolana, de pele branca, que nasceu aqui no território nacional, de nome John Cabral. O John Cabral havia construído um poço de água, um lago, não é, na qual ele levava lá os seus pastos, né, os seus bois e cabritos. Naquela altura, os Mucubás, vendo que, tendo em conta também a questão racial e o tribalismo em si, que assiste-se nessa zona do Namibe, eles foram contra esse jovem John Cabral, acabaram por assassinar e ficaram com o lago. O povo, o Yaneca Rumbe, vendo que aquela zona faz parte do seu território, porque os territórios estão subdivididos, não é? Começaram com essa rincha junto dos Mucubás para a autonomia daquele mesmo lago, para que os seus bois pudessem beber água e se pastar aí naquela zona. Pedro Sousa avançou ainda que estas situações têm acontecido com frequência. O governo é que tem sido ignorante. De lá para cá tem acontecido sempre essas questões que é ignorado pelo governo provincial do Namibe, na pessoa do senhor governador Arche Mangueira, e também pelo executivo nacional, que mesmo tendo noção, não é, que há essas questões de tribalismo e regionalismo lá naquela zona, ainda passa o município, não é, passa até então a comuna das Cacimbas para município. Quer dizer que o governo, com essa nova divisão político-administrativa do território nacional, cedeu o espaço aos Yaneca Rumbe, que são maioritariamente daquela zona das Cacimbas, não é, que faz fronteira com o Camucuio. E isso, não é, vai originando mais e mais a luta entre esses dois povos. Essa é uma questão bastante sensível, porque a cada ano que passa, sempre que aparece a seca, não é, há esse tumulto, há essa rincha entre os dois povos que não conseguem coabitar. Não é? Nós temos acompanhado várias vezes o governo nacional, na pessoa do Presidente da República, a dizer que há grandes projetos para o combate à seca, que na prática não se vê nada, não é? Aprova-se tantos projetos, são tantos milhões de dólares para esse fim, mas nunca dá assim um impacto direto na vida da população, porque as zonas que são aprovadas para a construção das barragens são zonas na qual estão muito distante das áreas apropriadas para o pasto dos bois, são zonas que estão um pouquinho mais pertinho da cidade e zonas em que muitos dirigentes a nível nacional e provincial têm as suas fazendas ao redor. O ativista é de opinião que o governo convoque os líderes das duas alas para que se consiga pôr fim a essas guerras tribais. Poderia o governo convocar, enquanto sede, os líderes tribais das duas aldeias ou das duas tribos para que juntos consigam convencer as suas populações de forma a apaziguar a situação e ter uma paz que possivelmente possa reinar daqui a mais algum tempo, porque com essas mortes penso que
levará muito tempo para que o povo deixe de ressentir a morte do seu não é, antequerido. O governo poderia, de forma a achar uma solução imediata, não é, reabilitar os possíveis lagos que há naquela zona ou criar novos lagos para que se evite ter um único lago em que dois povos com etnias diferentes, com ódios que têm, não é, irem na mesma zona que é disputada. Poderia o governo olhar para o Camucuio, criar lagos, lá mesmo também nas cacimbas, pôr mais lagos, e aí vai indo, diminuindo o fluxo de pastores de gado lá naquela zona. Porque o que tem acontecido a fim e a cabo? Quando os mucubás vão na zona do Janeca pastar, quando vejam boi, furtam o boi daquela zona. E os Janeca idem, quando vêm, encontram bois dos mucubás, também levam. Isso vai originando essas rinchas, o furto de gado, não é, o pasto em si. É uma questão bastante delicada, é uma questão que requer atenção máxima do Executivo Nacional e analisar se havia necessidade mesmo de criar essa política, essa divisão política administrativa do território nacional, porque, afinal e cabo, existem zonas sensíveis que, para implementar uma ação do gênero, poderia-se fazer estudo de viabilidade no verdadeiro sentido, não esse que nós temos visto aí na TV, para enganar o inglês, não é? E todos pensarmos que está bem. Pedro de Sousa deixa conselhos para o governador da província, Archer Mangueira. Eu aconselharia o governador provincial do Namibe, o senhor Archer Mangueira, não é? Para que fosse uma pessoa pouco ideológico e mais pragmático, não é? Ele está aí com a política de nomear vários jovens nas administrações, não sei se é para controlarem os seus negócios, visto que há informações que têm apostado muito nas fazendas, porque os jovens são mais submissos, querem crescer. Não é? Poderia olhar bem nessa política dele, na aposta dos jovens nessa zona, sem que sejam jovens que conhecem a 100% a cultura, cresceram naquela zona e o povo conhece. Porque nós vimos quando, na gestão do mais velho José Domingos Correia, quando da administrador do Camucuio, essas questões, havia assim rixas sempre, mas não nessa proporção. Porque ele conseguia apaziguar, enquanto mais velho, enquanto conhecedor da cultura, conseguia falar com os líderes tribais, conseguia apaziguar o povo e o povo conseguia ouvir o mais velho, sendo ele alguém que conhece bem a cultura. A juventude que lá foi não conseguem dar conta dessas questões porque estão acostumados com a cidade, enquanto os jovens não respeitam a 100% as entidades tradicionais, visto que até o próprio governo nacional retirou os poderes que as entidades tradicionais tinham. E nessas zonas aí, pela particularidade, as entidades tradicionais têm muita voz, o povo lhes ouve. O governo provincial, por exemplo, né, acabei de dizer há pouco tempo que estão lá na Bibala a tentar arranjar um meio termo para essa situação. Não convidaram os líderes tribais das duas zonas. Estão a convidar alguns líderes religiosos da Bibala e outros líderes tribais também da Bibala. Poderiam enverdar os esforços, não é, para que pudessem trazer os líderes tribais das duas zonas em conflito, não é, para que se resolva isso. Porque isso não se resolve também nem com polícia, nem com a gestão política administrativa do território nacional. Essas são questões tribais, são povos que o seu dia a dia é andar com arma branca, desde faca, lanças, flechas. É uma questão muito sensível. Eles conseguem afrontar qualquer pessoa porque eles têm o domínio desses materiais que também chegam a ser armas. Pese embora brancas, são armas. Então, poderia-se ter mais sensibilidade, mais a cautela nessa questão que é milenar, para que deixarmos de assistir, não é, várias mortes nessa zona, deixemos de ver a população a morrer como se fossem, não é, animais, não é? Porque se o governo criasse condições propícias para o pasto, penso eu que não deveria acontecer essas rixas constantemente. Mais de 16 pessoas morreram nos confrontos violentos no último sábado, 16 de agosto. Na base está a disputa de terras aráveis para agricultura e para pastorícia entre os dois grupos étnicos da região, os Muhumbis
e os mucubás. Benguela 7 Angola, a notícia em tempo real.